Olá, hoje eu vou mostrar para vocês o último livro que eu li e vai ser uma resenha um pouquinho diferente porque ela está sendo gravada aqui pelo meu celular e não escrita. Eu li em e-book esse livro aqui, Branca como Leite e Vermelha como Sangue. É o primeiro livro que eu estou lendo desse autor italiano, Alessandro D'Avenia. Esse livro é narrado por um garoto adolescente, que é o Léo, que tem 16 anos. E no começo desse livro, pelo menos se você já passou dos 20 e poucos, você vai achar que esse personagem é muito chato, porque ele é o típico adolescente rebelde. Ele odeia a escola, ele odeia os professores, não tem nenhum respeito por eles e sempre acha que ele é o incompreendido pelos pais. Mas o Léo vai amadurecendo e você vai vendo esse processo de amadurecimento dele durante a narrativa. Ele é muito apaixonado por uma menina do colégio que é a branca como leite e vermelha como sangue, que é a menina ruiva, e ele se apaixona por essa menina, não tem coragem de se declarar por ela. Enfim, é um romance quase à distância. Ela é aquele amor que ele idealiza como a pessoa perfeita, a garota perfeita para ele. E ao mesmo tempo ele tem uma melhor amiga, que é a Silvia. Essa, a ruiva, é a Beatriz. A melhor amiga dele vem a ser a Silvia, que é aquela pessoa que está sempre do lado dele, do lado do Léo. Aquela pessoa que o ajuda a estudar, que escuta as confidências dele. A gente sempre pensa que ela sente alguma coisa por ele. Mas enfim, isso aí você vai descobrindo ao decorrer da narrativa. O Léo, como eu falei, ele é esse adolescente muito rebelde, mas ele acaba se abrindo para uma amizade com o professor novo da escola, que ele chama de sonhador, porque esse professor é de história e filosofia e ele fala muito sobre os sonhos, sobre lutar pelos sonhos, acreditar nos sonhos. E ele é apaixonado pelo que ele faz, ser professor. No começo o Léo acha que ele é um derrotado, uma pessoa fracassado, mas aos pouquinhos eles vão se conhecendo e é um dos relacionamentos mais interessantes que tem no livro. O que acontece para desencadear, principalmente além dessa amizade, o amadurecimento do personagem é a doença da Beatriz, a menina que ele gosta. A Beatriz tem leucemia. Ele vai vendo essa menina com a doença evoluindo, ele vai vendo o sofrimento dela, ele acha muito injusto, ele fica revoltado com a vida, com Deus, com tudo, porque não é merecido, ele vê que não é merecido, que ela é uma boa menina, apesar deles não se conhecerem muito bem, mas ele fica muito revoltado com isso, porque ele pensa por que Deus está fazendo isso com ela, com a Beatriz, que era tão cheia de vida, numa cama de hospital, precisando se recuperar e nada faz efeito, né? Ela tem leucemia, então ela vai sempre ficando mais doente e ele vai vendo, ele acaba se aproximando mais dela, também principalmente depois de uma conversa que ele tem, que o professor fala para ele sobre um amigo que teve uma briga com o pai depois o pai morreu, um amigo do professor. E ele pensa muito nisso, nas oportunidades que a gente perde. O livro é bastante sobre isso, sobre a vida, sobre os sonhos. Às vezes a gente tem que se conformar que a gente não realiza o sonho, mas a gente tem que sonhar, correr atrás disso. Tem algumas partes aqui do livro que eu destaquei, eu gosto muito de citar sempre algumas frases. Uma delas é que uma vez eu li no livro que o amor não existe para nos fazer felizes, mas para demonstrar o quanto é grande a nossa capacidade de suportar a dor. Essa é uma frase que o professor fala para ele. O Kindle é legal porque a gente pode fazer isso, a gente pode sempre voltar para as nossas notas, para os nossos destaques com uma certa facilidade, né? Eu destaquei uma parte em italiano e eu não entendo absolutamente nada de italiano, então depois eu vou deixar isso com a tradução na resenha que eu postar no blog, que é bem melhor. O ruim da vida é que ela não tem manual de instrução. Em geral, você segue as regras, e se o celular não funciona, existe a garantia. Você o devolve e te dão um novo. Com a vida não. Se ela não funciona, não te dão uma nova. Você deve manter aquela que já tem, usada, suja e funcionando mal. E quando ela não funciona, a gente perde o apetite.
Então esse é um dos destaques. Eu vou colocar mais quando eu fizer a resenha escrita, que é sempre mais completa. Então, conforme eu fui falando, ele é um personagem um pouquinho chato, não é... Eu indicaria bem para os adolescentes. É como se a gente estivesse lendo na adolescência, como se eu estivesse falando comigo aos 16 anos. E eu devia ser bem chatinha mesmo. A gente passa por essa fase complicada, mas você vai entendê-lo porque você já passou por isso também. A gente também odiou a escola, odiou, duvidou de Deus, ficou com todos esses problemas. Mas é muito interessante isso, o amadurecimento do personagem, dos personagens, né? Porque tem a Silvia e a Beatriz que também passam por essa evolução. A Beatriz, com a doença, ela vai se conformando, ela vai aceitando o que está acontecendo com ela e não se revolta. Ela ensina ou leva isso a não se revoltar, a aceitar. Essa foi a vida que eles têm e eles têm que vivê-la dessa forma que lhe é oferecida, eles não vão ter outra. Ele fala muito que lá na escola deles, na Itália, é bem diferente. Então, eles escolhem algumas matérias, ele faz o liceu clássico, mais por uma tradição da família, mas enfim, eles estudam os gregos, ele fala bastante sobre algumas literaturas gregas, e essa é uma parte que me deixou bem curiosa, bem interessada a voltar também a ler os gregos, porque ele cita, e além da gente não pegar bem essas partes em italiano, a gente também não pega muito bem por causa desses poemas, que é meio difícil de entender. E eu acredito que eu não entendo italiano, mas também já vi algumas pessoas comentarem que a tradução fica um pouquinho estranha. A gente não consegue ligar certos trocadilhos, apesar de terem as notas explicando. Mas enfim, para quem entende a língua deve ser bem mais interessante esse livro. Bom, como eu falei, eu recomendo para quem é adolescente até uns 20 e tantos anos. E para os outros talvez seja meio chato. Foi meio chato para mim em algumas partes, aqueles problemas dele, aquela coisa de eu amo tanto a Beatriz, meu Deus. É meio dramático mesmo, mas aos poucos você vai gostar do personagem, do crescimento dele, do amadurecimento dele e dessa lição mesmo de correr atrás de sonhos, como o professor de história ensina para ele, de correr atrás daquilo que faz o seu olho brilhar. Bom, então é isso.